Eu acho que o Eliphas mudou a capa de disco no Brasil, porque ele injetou um elemento que não havia quase, que era muito raro você encontrar, que é a emoção. Quer dizer, além da simetria, além dos desenhos bonitos, essa coisa toda, o Eliphas colocou o ser humano brasileiro nas capas. Fátima Guedes, por exemplo, uma artista espetacular, super promissora, que foi lançada numa época em que a música brasileira já começava a entrar em declínio comercial, não artístico. A música brasileira nunca entrou em declínio artístico. O Eliphas fez capas lindas para Fátima, que é uma cantora carioca, compositora carioca, talentosíssima, de letras maravilhosas. Eu fiz junto com ela alguns daqueles desenhos para lembrar um caderno de uma colegial. Depois ainda fiz para ela uma caixa de lápis de cor, que foi uma coisa muito bonita. Eu conheci o Eliphas lá na Editora Abril, na década de 70. Fizemos todas as capas do Martinho, sob a minha direção como produtor, capas de Bete Carvalho, João Bosco e, recentemente, essa fase do Zeca Pagodinho, ainda sobrou para mim até uma colher de chá, que ele fez capa de discos meus, um disco com Sivuca, muito bonito que eu fiz, e o disco meu, Rio do Oro, Tocador de Realeiro. Uma pena que acabou o long play, né? Acabou o formato, que aquele era o ideal, né? O CD já não dá tanto. Porque o disco em capa do Eliphas, você ficava em dúvida se botava lá junto com os outros discos ou se pendurava na parede, né? Quer dizer, o Eliphas ele faz com que a capa deixe de ser um elemento simplesmente de embalagem e passe a ser um elemento artístico. Quer dizer, ela compõe junto com a arte do cantor, do compositor, ela faz um todo. Entendeu? É um todo artístico que se complementa e que se comenta, se autocomenta. É uma metalinguagem, quer dizer, ele utiliza a capa como mais um elemento artístico e não apenas um elemento de embalagem, uma coisa industrial, simplesmente, está aqui uma embalagem para botar o disco, um saco para botar o disco, não é. Ninguém fez capas tão bonitas e tão artísticas, né, como ele fez. Olha só, é um barato essa vida, né? Eu jamais ia imaginar de ser hoje um Zeca Pagodinho. Então, mas eu ouvia muito disco de samba e muito disco de outras, de MPB e tal. E sempre ouvia falar Eliphas Andreato, estava ali, Eliphas Andreato. Poxa, e a maior glória para mim foi de, acho que algumas vezes, eu poder ter a assinatura do Eliphas na minha capa. Há 8 anos atrás eu recebi um convite para fazer uma capa do Zeca. E aí, quem me chamou foi o Rio do Hora, o produtor dele. Eu conheci o Zeca, porque o jeitão dele e tal, e fiz a primeira capa, misturei um pouco um desenho meu com uma foto. Depois ele já começou a vender muito disco e eu comecei a sofrer uma pressão danada da gravadora, né? Em cima tem que ter fotografia, precisa ser fotografia, etc. e tal. Até que um dia eu fui lá para Xerém fotografar o Zeca e levei o Wilton Montenegro, que é um fotógrafo muito conhecido no meio musical do Rio de Janeiro, e a gente ia lá para Xerém e tinha que levar fundo, tinha que levar um grande equipamento e tal. E nesse dia o Zeca fez um desabafo, rapaz, que me deixou atordoado, né? Aí ele olhou para uma mesa, o Wilton Montenegro, tirando aqueles equipamento fotográfico, e ele virou para mim e disse assim, isso aí é material de autópsia, cara. Aí virou para o grupo do lado e falou, passei 18 anos da minha vida para chamar esse cara para fazer uma capa para mim, agora ele vem aqui todo ano com um fotógrafo, pô. Eu fiz umas capas muito bonitas para o Zeca, mesmo... A especial para mim, hoje é dia de festa, onde eu resolvi homenagear o maior e mais importante desenhista da imprensa brasileira, que é o J. Carlos, e graças também à generosidade do Zeca e a compreensão da importância do J. Carlos, nós fizemos uma brincadeira e ele se dispôs a contracenar com os desenhos do J. Carlos. É uma das mais bonitas capas que eu fiz ao longo desses quase
35 anos, né? A que eu mais gosto de todas não foi para mim, foi a que ele fez para o Paulinho da Viola, que é a fabricação do instrumento. Aquela para mim é a maior. Dali que eu comecei a pensar, porra, esse cara é um gênio. E uma das experiências mais bem-sucedidas que eu tive foi uma capa para Clementina de Jesus. Tem dois grandes momentos. Essa capa tem um desenho que eu considero, talvez seja o melhor desenho que eu já fiz. O Hermínio Belo de Carvalho diz que é a Mona Lisa brasileira. E a capa da Clementina eu fiz uma caixa de barro, fiz a marca de um pé no barro, depois levei para uma estufa, sequei essa caixa para a terra ficar rachada, joguei sobre ela folhas e botei uma sandália de prata. Foi também assim aquela coisa de, puxa, mas será que ela vai compreender essa ideia? Enfim, e eu já tinha tido uma experiência bastante dramática com a Dona Irã Barbosa, quando eu fiz um desenho dele de palhaço, e o mesmo diretor da gravadora disse, não vai entender esse negócio de ser palhaço. Dei o desenho para o Fernando Faro, que produziu o disco, e fiz um Adoniran todo arrumadinho. Quando a Dona Irã viu o palhaço triste, me ligou para dizer, eu sou esse palhaço triste aqui, não o alemão que você botou na capa do disco. Então, quando surgiu de novo essa advertência em relação à capa da Clementina, eu disse, não, cara, eu já paguei um mico antes, não vou pagar esse. Algum tempo depois, o Hermínio Belo de Carvalho, presidente da Funarte, resolveu homenagear a Clementina. E ela pediu como presente para o Hermínio que eu fosse à Funarte gravar os seus pés no barro. Porque o pé da capa não era o pé dela, né? Isso é de uma coisa tão bonita, porque aí você diz a coisa mais primitiva, realmente é o pé. A gente nasce, né? A gente pisa, a gente está todo dia pisando o chão, pisando, calcando, e ficou uma marca tão forte quanto eram as rendas da Clementina. É essa coisa bonita que ele transpira, que é uma coisa que ele respira e transpira. E acaba criando associações absolutamente românticas, líricas, de uma forma que é esplendorosa. Sonho meu.